Oi, eu sou a Mahara, eu tô aqui com a Alexia Wannesson, que é líder de expansão internacional do Trello, é isso mesmo? Sim, eu trabalho no Trello há 2 anos e meio, eu entrei para cuidar do lançamento no Brasil e agora eu cuido da expansão internacional do Trello. Ai, que legal. E como que você está se sentindo aqui no RD Summit? Já tinha vindo a Florianópolis? É a segunda vez que eu venho para Florianópolis e a segunda vez é para o RD Summit. Então eu fiquei muito impressionada esse ano, está gigantesco. Já um ano passado era grande, mas esse ano é ainda mais gigantesco. É muito interessante porque as pessoas realmente querem ver o conteúdo, então as pessoas vão para as palestras, as pessoas se interessam, vão para os stands, vão perguntar coisas. Então acho que o público que vem está realmente interessado. Sim, que legal. Falando um pouquinho mais assim de expansão internacional, foi o tema da tua palestra de hoje, né? Como que foi fazer a gestão de uma equipe remotamente, assim, que é uma coisa que pode trazer bastante entraves assim durante o caminho? Como que foi essa experiência? Então, a nossa experiência com o remoto, na verdade, aconteceu antes do internacional. Quando a gente passou a ser uma empresa em 2014, que antes a gente era só um produto, uma das pessoas da empresa, uma das primeiras pessoas que trabalhou no produto, teve que se mudar para Hawaii. E a sede está em Nova York. E aí ninguém queria ele deixar ir embora. Então aí eles começaram a trabalhar remoto com ele. No início foi um fracasso, não conseguiam falar bem com ele, etc, etc. E aos poucos a gente aprendeu a botar regras, a se comunicar muito bem. E hoje a gente tem 65% dos nossos funcionários que trabalham remotamente, incluindo as pessoas do internacional. Mas então, nesse sentido, para o internacional é muito agradável porque não somos diferentes dos outros. Somos mais uns remotos. E a gente tem muitas regras assim sobre como comunicar demais. Assim, realmente a gente tenta comunicar mais do que precisaria para ter certeza de dar contexto. Um exemplo muito simples é, por exemplo, se eu estou respondendo do meu celular, eu explico o que eu estou escrevendo no meu celular. Porque a maneira de escrever num celular é diferente de uma maneira de escrever num laptop. Então eu dou um contexto para as pessoas entenderem que por isso estou respondendo rápido. Não é que estou chateada que eu falei não, é que só que eu estou respondendo num outro contexto. Então a gente tem muitas dicas assim sobre como trabalhar remoto e realmente muitas pessoas acham que o mais difícil é começar a trabalhar, mas o mais difícil é parar de trabalhar e ter certeza de ter limite entre vida pessoal e profissional. Eu imagino. E como que é a questão de lidar além do remoto, mas com as diferenças culturais que vocês acabam tendo num time tão grande? Quais são as principais dificuldades que vocês passaram e aprendizados durante esse processo? Então, eu acho que eu fui a primeira ou segunda estrangeira da empresa, uma empresa americana, então, e eu sou europeia, sou francesa. Então, a visão do mundo para um europeu é muito diferente da visão do mundo para um americano. Então, passou através de muita educação e de muita explicação e realmente gerar um clima de empatia que faz que as pessoas tentem entender, tentem se botar no seu lugar. Mas então, começou, eu trouxe muito conteúdo sobre diferenças culturais, a gente fez um workshop, eu trouxe um especialista em diferenças culturais para ele explicar que realmente um francês vai cumprimentar uma pessoa diferente de um brasileiro e que isso se chama cultura. E explicando isso, as pessoas já tinham mais vocabulário em comum para poder falar, você faz isso porque você é de tal tipo de cultura. Então, eu já criou um jogo, um vocabulário comum que fazia que as pessoas conseguiam se falar melhor. E depois, toda vez que eu enfrento uma coisa cultural dentro da empresa, ou falando com o usuário, eu faço questão de reportar aquilo para todo mundo, para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, na França, quando a gente faz um relatório, a gente faz em 3 partes e com uma conclusão. E o mais importante é a conclusão, mas a conclusão é no fim, porque você explicou todo o contexto. Nos Estados Unidos, não existe isso. Começa com highlights e depois tem o contexto, se você precisar do contexto. Para mim, no início, era muito complicado. Por que eles querem a conclusão no início? Assim, eu não entendia como funcionava. Eu fiquei explicando. Então, hoje eu me adapto, porque a empresa é americana, mas ao mesmo tempo eles sabem que talvez eu vou dar mais contexto do que eles pela minha cultura. Então, acho que comunicar muito, educar é muito importante e ser atento às diferenças mesmo, porque de vez em quando uma pessoa vai falar não e esse não vai ter o mesmo peso para uma pessoa do que para outra. O engajamento, o sim, também não vai ter o mesmo peso. Então, a gente tenta trabalhar muito e comunicar muito. Além dessas dificuldades culturais e de times trabalhando remotamente, quais são as principais dificuldades e dicas que você daria para empresas que estão tentando começar a expansão internacional ou que pensam numa expansão internacional?
Então, acho que, primeiro, ligado mais ao trabalho remoto, a vantagem gigantesca do trabalho remoto é que você consegue trabalhar com pessoas baseado nos talentos delas e não baseado no lugar nos quais elas moram. E isso traz muita diversidade. Então, por exemplo, um dos meus colegas mora no Idaho, no meio do nada nos Estados Unidos, tem 4 filhos e ele faz escola para os filhos em casa. E ele é meu colega. Se a gente estivesse no mesmo escritório, a gente nunca se conheceria. Então, essa diversidade fez que o nosso produto evoluiu. Por exemplo, alguém viajou para o Brasil e aí para visitar, aí ele teve uma ideia vendo como que as pessoas interagiam. E aí ele trouxe isso e agora está incluído no nosso produto. Então, isso já, esse entendimento é importante. Aí, depois das dicas, primeiro é realmente, se você quer, você investir no internacional é uma coisa de longo prazo. Então, vocês não podem pensar, vou ir 3 meses lá, ver se funciona, e se não funcionar eu volto. Porque não vai funcionar, com certeza. Mas se vocês imaginam que a conquista de um novo mercado, vocês têm que ir passo a passo, vocês têm que construir uma nova marca, é importante. Também ser muito humilde, porque mesmo se sua marca está muito forte no seu país, a sua marca provavelmente nem existe fora do seu país. Então, tem que ir e criar essa marca, construir essa marca, e isso demanda tempo, demanda parcerias, demanda investimento. E também uma coisa muito importante é ir mesmo no país. Então, ir antes de decidir. Por exemplo, se os dados me falam, a gente tem que ir para a França porque a França é legal. Talvez na França já tem um equivalente do Trello que todo mundo usa e vai ser super difícil para a gente entrar no mercado, então talvez é melhor ir para a Espanha. Então, entender isso, ir lá, e tentar entender como vai funcionar o mercado ajuda muito. E não só para saber se pode ou não investir, ajuda a entender como investir. Porque os canais de comunicação são diferentes, o conteúdo é diferente em cada país. Então, se você vai lá, você consegue sentir, você consegue entender o que vai funcionar ou não. Um exemplo muito básico, a gente faz muita parceria assim, de co-marketing. No Brasil, você manda um e-mail, aí a pessoa entra em contato, aí você marca a reunião e está tudo bem. Nos nórdicos, a gente ficava mandando e-mail, ninguém respondia nunca. Porque essa maneira de entrar em contato diretamente assim era muito estranha para eles. Mas agora que a gente faz eventos lá, a gente encontrou pessoas, a gente tem dezenas de pessoas querendo fazer parceria com a gente, mas eles nos conheceram primeiro. Então, tentar entender os códigos culturais realmente ajuda. Entendi. Até falando dessas dicas internacionais, agora voltando um pouquinho para o Brasil. Como é que foi a chegada no Trello do Brasil e o que você vê do mercado brasileiro para a empresa hoje? Então, a decisão de ir para o Brasil foi simplesmente olhando o número de usuários que a gente tinha fora dos Estados Unidos. E o Brasil era o maior país, com 300 mil usuários em 2015, que era muito. E então a gente na verdade fez um teste entre Brasil, Espanha e Alemanha. Na Espanha a gente traduz, mas não fez mais nada. Na Alemanha a gente investiu um pouquinho em falar com o usuário, anunciando a gente está disponível no seu idioma. E no Brasil a gente fez PR, a gente passou na televisão, me contrataram para lançar no Brasil. A gente lançou o blog, a gente lançou mídias sociais, assim, um lançamento grande comparado aos outros. O grande ensinamento é que na Espanha não aconteceu nada. Então, o simples fato de traduzir não era suficiente. Promover, fazer marketing era muito importante. E a coisa que a gente viu é que a curva de sign-ups no Brasil teve um impacto na América Latina, porque nos países da América Latina a curva de sign-ups foi igual ao do Brasil. Porque todo o marketing que a gente fez no Brasil teve um impacto nos países pertos. Então, foi realmente ter uma pessoa que já conhecia o mercado, que já estava envolvida. E aí depois a gente meio que deixou o Brasil durante alguns meses para ver o que acontecia depois desse lançamento. E o que a gente viu é que a curva de crescimento não era tão boa. Então aí a gente começou a investir mais. E aí por isso temos uma pessoa dedicada, que é a Amanda. Então muitas pessoas recebem um e-mail da Amanda do Trello, ela existe de verdade. Eu recebo também. Ela está aqui no evento. Ela está aqui no evento. E é realmente isso, trazer conhecimento, conteúdo e conhecimento ligado ao mercado brasileiro. Então a gente não sei o número de co-marketing que a gente fez, mas pelo menos quase um por mês há 1 ano e meio. A gente trabalhou em cima de temáticas daqui, a gente fez eventos, a gente vai fazer mais eventos agora. Então a gente está explorando vários canais locais com parcerias locais. Entendi.
E para a gente fechar um pouquinho esse tema de expansão internacional, o que você diria que foi o maior desafio para o Trello durante o momento de expansão? Vocês também traduziram a ferramenta para 21 idiomas, né? Você participou desse processo. O que você diria que foi assim, o mais difícil, mas assim, barreira que vocês enfrentaram durante esse processo? Então, assim, a gente não esperava isso, mas traduzir em 21 idiomas não foi um desafio tão grande. Porque a gente fez um processo de crowdsourcing, a gente usou a nossa própria plataforma para fazê-lo e funcionou muito bem. Em 4 meses a gente conseguiu lançar. Eu acho que o mais difícil, como para qualquer outra pessoa no internacional, é ter alinhamento com os executivos. Porque quando uma empresa está focada num país, é muito difícil explicar que tem que reinvestir tudo de novo, começar tudo de novo no outro país. E ter essa visão a largo prazo, com essa questão do investimento, nem é tanto investimento, em termos de dinheiro não é tanto, mas é aceitar que vamos contratar uma pessoa que vai estar dedicada, e que os 6 primeiros meses talvez não vai ter resultados, mas é assim e é normal. Então acho que isso é um desafio que a gente encontra, mas que qualquer pessoa com a qual eu falo que trabalha com internacional tem o mesmo problema. Entendi. Muito obrigada pelas dicas, foi bastante enriquecedor. A gente está muito feliz de ter você aqui conosco pela 2ª vez seguida, quem sabe uma 3ª também agora no ano que vem. E muito obrigada por tudo que você passou aqui pra gente, Alexia. Obrigada a vocês e parabéns pelo evento, tá realmente bombando.